Então, boa noite a todos mais uma vez, dando prosseguimento ao estudo referente ao casamento, as características do casamento. Hoje é importante a gente salientar que não há mais necessidade da prova de culpa para a dissolução do vínculo matrimonial. Desde 2010, com a emenda constitucional número 66, não se discute mais culpa. Tá? Então, antes mesmo da emenda, já existia um movimento muito forte dos advogados, da doutrina especializada no direito de família, para o fim dessa discussão de culpa. Por quê? Porque a discussão de culpa acaba por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, acaba por violar a minha intimidade, a minha privacidade, né, perante, né, um órgão do Poder Judiciário, que vai ser ali o responsável por decidir pela dissolução ou não do meu vínculo, com base numa situação que não diz respeito ao Estado, né, que é uma situação da ordem da minha intimidade, da ordem da minha privacidade. Então, se algum de vocês um dia for fazer uma petição de divórcio, for fazer uma petição, né, de uma dissolução, por exemplo, de uma união estável, aqui a gente não está falando de união estável, né, mas aplica-se a união estável muitos dos efeitos decorrentes do casamento, não perca tempo para tentar demonstrar quem foi o culpado, quem fez isso, quem fez aquilo, o casamento acabou por causa disso, porque fulano fez isso, aquilo outro. Isso não vem ao caso mais. Os juízes atualmente não estão preocupados com essa discussão de culpa. E ela é considerada pela doutrina majoritária como inconstitucional, tá? Aqueles que ainda insistem em tentar discutir a culpa. Tá? Então, é possível que o casamento seja dissolvido independentemente da prova de culpa por parte de um dos cônjuges, tendo em vista que a separação judicial só persistiu em nosso ordenamento caso seja consensual e, portanto, sem discussão de culpa. Tá? Então, não se discute culpa mais. Por quê? Porque entende-se hoje que não preciso demonstrar nem um requisito objetivo, que seria tempo, nem um requisito subjetivo, que seria justamente a prova da culpa do outro. No nosso Código de 1916 e no Código Civil mesmo de 2002 ainda persistem esses dispositivos. Então, só para eu não ficar como a louca aqui do direito civil, se vocês pegarem lá os artigos 1573, 1572, 1574, vocês vão ver os dispositivos lá mencionando expressamente a culpa. Vocês vão falar, ué, mas a pessoa falou que isso não existe mais, que não tem discussão de culpa, por que esse dispositivo está aqui no Código Civil? A gente tem que lembrar o seguinte, que esse código de 2002 começou a ser elaborado na década de 70. O anteprojeto do código de 2002 data de 1976. Em 1976, nem o divórcio existia no Brasil. Então, é uma legislação que já nasceu velha. A emenda constitucional não revogou expressamente esses dispositivos. Então, não houve uma revogação expressa. Mas entende-se que houve uma revogação tácita, por serem incompatíveis com o que foi trazido pela emenda constitucional. Tá? Então, abram o Código Civil aí, por favor. Deixa eu só pegar meu código aqui. Vocês abrirem aí, 1572. Olha para vocês verem, gente. Qualquer um dos cônjuges poderá propor ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Aí, essa era chamada separação-sanção. Né? Por que uma separação-sanção? Era como se fosse uma sanção para o cônjuge culpado. Você fez isso? Então toma agora aqui a separação. Como se a gente pudesse dizer num casamento quem que é ou não é culpado pelo fim daquele relacionamento. Né? Então, realmente, assim, bem complicado. Tá? Então, mas tá isso, vocês verem, não tem menção nenhuma.
só vem aqui uma referência de que a emenda constitucional número 66 instituiu o divórcio direto. O que seria esse divórcio direto? Divórcio sem prova de culpa. Mas o dispositivo continua ali. Não foi revogado expressamente pela emenda. Uma outra separação que era litigiosa não acontecia com prova de culpa, não, mas ela acontecia se você provasse ao juiz que o outro cônjuge estava acometido de doença mental grave. Era chamada separação remédio. Imagina só. Pessoal, vamos ligar as câmeras aí, vamos interagir. Tá ruim aqui eu só olhando para mim mesma? Jesus. Imaginem vocês, Edmilson. Você tá aí, Edmilson? Ixi, embolei aqui. Tô sim. Imagina você, Edmilson, casado com mulher, aí depois de alguns anos de casamento você é diagnosticado com esquizofrenia ou então com bipolaridade. Essa doença já tem a duração de mais ou menos aí 2 anos e meio, e a sua esposa vem e diz que não quer ficar com você mais não, porque você é esquizofrênico, porque você é bipolar. Então ela pedia a chamada separação remédio, prevista no parágrafo 2º do... Deu ruim. Tô a programação normal. Isso. Imagina então, Edmilson, que aí essa mulher, baseada na existência da doença, pedia separação. E o artigo que o advogado dela ia fundamentar é o seguinte, Edmilson: o cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuidade da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida como de cura improvável. Imagina, Paulo Vitor, você, né, lá na igreja, sua esposa falou com você assim, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. No Código de 1916, reproduzido no Código de 2002, a doença mental era causa de separação litigiosa. Olha só que situação, né? Olha que flagrante, porque, gente, se é uma comunhão plena de vida, então quer dizer, na hora que o outro fica doente, ó, enquanto você tá sadio, você serve para mim. Quando você tá doente, agora você não serve mais, não. Ó, o direito de você divorciar por qualquer motivo é seu. Eu não acho que ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém, mas o código trazer essa possibilidade expressa como de uma separação litigiosa, às vezes no momento que a outra pessoa mais precisava, o outro vira, porque você acha, desde que tenha tornado a vida insuportável. Quem aqui acha que é fácil? Não é fácil você ser casado nem com alguém normal? Imagina você ser casado com um bipolar. Um dia você chega em casa, ele tá feliz, vão brindar, né? Vão comemorar a vida, olha o presente que eu comprei para você. No outro dia, ele tá trancado dentro do quarto, sem tomar banho há 5 dias, depressivo, só com a luz apagada, nem abre a boca para conversar. É fácil isso, gente? Vocês acham que seria fácil isso? O problema é o código vir regulamentando um fato desse. O problema é esse. E aí, assim, estabelecendo, ó, você fica 2 anos, você tenta 2 anos. Depois de 2 anos, se você não der conta, não, você está juridicamente amparado para pedir a sua separação litigiosa. Tá? Então, para vocês verem assim, como que o direito de família evoluiu. Isso hoje não é aplicado mais, mas era, gente. Tá? Separação é médica. Imagina na petição inicial, a pessoa chega e coloca lá na petição pedido de separação litigiosa, tendo em vista o dispositivo tal do Código Civil, em razão da enfermidade do meu cônjuge. Ou seja, está chamando a pessoa de doente,
né, na petição inicial. Gente, que absurdo, né? E não Ainda bem só, que né, as coisas chamando mudaram. de doente, mas expondo toda aquela situação também, né? Expondo a intimidade do outro, às vezes, e quando não bastava demonstrar a doença, eu tinha que demonstrar que aquela doença tornava insuportável a vida em comum. Então, você pensa o que eu não tinha que levar numa petição inicial para demonstrar que aquilo tornava insuportável a vida em comum? Né? Então, assim, realmente são questões aí do direito de família que persistiram até pouco tempo atrás, gente. Eu não estou falando de coisa, de norma do Código Revogado, não. Eu estou falando do Código em vigor, do Código de 2002. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que o Código de 2002 é uma legislação que já nasceu velha, porque ele tramitou durante mais de 20 anos no Congresso Nacional antes de ser aprovado. Certo? Então, o momento em que ele foi elaborado ainda era um momento de uma evolução social muito intensa. A gente não tinha nem a Constituição de 88. Tá? Então, não deu tempo, os dispositivos não foram atualizados, a redação não foi atualizada, e aí a gente tem muitas incongruências ainda, infelizmente. Tá? Mas, então, gente, discussão de culpa, para os meus alunos, não. Não cabe mais discussão de culpa no direito de família. Tá? Se vocês verem alguém dizendo que cabe discussão de culpa, desconfie. Porque ou a pessoa não é especialista na área, ou ela tem uma interpretação, um entendimento muito ultrapassado, conservador, tá? Desconfie. Não estou falando assim, desconsidere, não, mas estou falando desconfie. Desconfie. Ótimo. Oi, Paulo. Pode travar. Tá travando? Deixa eu ficar atento. Tá. Apareceu aqui para mim agora, tá instável. Espera aí. E agora, gente? Tá tranquilo. Tá. Eu tô ouvindo Para mim normalmente, tá pessoal. bom agora. Tá, se travar, vocês me avisem, tá? Então, prosseguindo aí, dissolução do casamento, independentemente de culpa. E aí, agora, eu vou só demonstrar para vocês, como eu falei na aula passada, en passant, nós vamos falar de alguns dos artigos que estabelecem aí a igualdade, a isonomia entre os cônjuges no âmbito do relacionamento conjugal, no âmbito dessa entidade familiar. Tá? Nós já falamos sobre eles, então eu vou passar rapidinho, não vou ficar, né, me atendo e discorrendo muito sobre cada um deles, não. Ambos os cônjuges podem acrescer ao seu o sobrenome do outro. Já sabemos disso. Rafael, você é casado? Oi, pessoal. Oi, professora. A internet. Vamos retomar aqui. Vocês ouviram até onde? Porque eu fiquei falando aqui. A senhora começou a falar da matéria da aula passada. Isso. Então, nós falamos aí como eu falei para vocês na aula passada, esses dispositivos legais que nós vamos falar agora, eu já li com vocês, já mencionei, então não vou me ater muito a eles. É só para reiterar sobre a igualdade entre os cônjuges, que hoje é preconizada aí dentro da nossa legislação, tá? E eu vou trazer, então, alguns dispositivos que exemplificam essa isonomia entre o casal, entre os cônjuges. Primeiro, né, demonstrativo dessa isonomia. Ambos os cônjuges podem acrescer ao seu o sobrenome do outro. Rafael, se você for casar hoje, você pode acrescentar o sobrenome da sua esposa. Ela também pode acrescentar o seu. Se ninguém quiser acrescentar também, tá tudo ok. Tá? Antigamente, só a mulher que acrescentava o nome do marido, como se fosse gado que você marcava. Sabe quando você pega o boi assim e queima o couro dele lá com a inicial do dono? Era mais ou menos assim, né? Então, você marcava para dizer, agora é minha propriedade, é minha mulher, é minha, né? Hoje não existe mais. De colocar o nome da mulher? Pode. Proibia ou ele... Oi?
Proibia o homem de colocar o sobrenome Na da mulher? verdade, era a disposição legal determinava que a obrigatoriedade da mulher colocar o sobrenome do homem. Então, não existia essa possibilidade. Eu acho que a questão do machismo... Desculpa, não ouvi, Paulo. O homem não podia colocar. Não existia uma previsão legal que admitisse essa situação. Era só a mulher, e não era como opção também não, era como obrigação. Até a lei do divórcio, a mulher que se casava era obrigada a adotar o sobrenome do marido. Certo? Então, hoje não é mais necessária não existe mais essa imposição. Ah lá, olha o parágrafo único do artigo 1565. Qualquer dos nubentes querendo poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. Então, qualquer um, seja um homem, seja mulher, tá? Se só o homem quiser acrescentar o da mulher, ok. Se só a mulher quiser acrescentar o do homem, ok. Se cada um quiser acrescentar o do outro, ok também, tá? Já falamos também que o planejamento familiar é livre decisão do casal, não podendo sofrer interferência de qualquer entidade de direito público ou privado, tá? Isso está na lei do livre planejamento familiar, que é a lei 9263, está também na Constituição, lá no artigo 226, parágrafo 7º. Vamos acrescentar aqui. E artigo 1513 do Código Civil, tá? Só complementando aqui os dispositivos que versam sobre o livre planejamento familiar, também chamado de princípio da liberdade, tá, Rafael? O princípio da não intervenção. Então, se eu perguntar na prova para vocês, discorra sobre o princípio da não intervenção ou sobre o princípio da liberdade, vocês vão dizer que, segundo o princípio da não intervenção ou da liberdade, é vedado qualquer instituição de direito público ou privado interferir na comunhão de vida formada pela família. Ainda acho que a gente precisa avançar muito nesse sentido, dessa interferência das entidades nas entidades familiares. Sabe? Eu acho que esse é um dos pontos de avanço que a gente ainda precisa percorrer no direito das famílias. Essa ingerência em alguns pontos ela é muito grande. Quando o Estado me impõe casar pela separação total obrigatória porque eu tenho mais de 70 anos, isso é uma intervenção na minha autonomia. Isso é uma intervenção na minha entidade familiar. Tá? Então, a gente sempre tem que ficar atento. Quando vocês lerem uma regra, gente, no Código Civil, perguntem-se, essa regra está em consonância com os princípios e garantias constitucionais? Essa regra invade a minha intimidade? Invade a minha privacidade? Então, a gente tem que fazer esses questionamentos. A gente não pode simplesmente ler e sempre aceitar, né, como verdades absolutas os dispositivos legais. Certo. Então, tá aí. Aqui está parágrafo 2º. Deixa eu ver aqui. 1513. Aqui, acho que não é o parágrafo 2º, não, tá? É o parágrafo 7º. Artigo 226. Certo. Prosseguindo, 226 pessoal. do Código Civil, né? Não, aí é da Constituição. Esse é da Constituição. Obrigado. Nada. Ainda que na sua casa, o Edmilson, seja você quem manda, não existe mais a figura do chefe de família, do cabeça do casal, né? Do pater famílias. Não existe mais essa figura que existia lá no artigo 233 do Código de 16. O dispositivo que dizia que o chefe da família era o marido. Hoje não. A direção da sociedade conjugal será exercida pelos cônjuges e sempre em interesse do casal e dos filhos.
Havendo divergência, gente, segundo o Código Civil, quem vai decidir é o juiz, tá? Levando em consideração esses mesmos interesses. Então, vejam o que está disposto no artigo 1567 do Código Civil. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Agora, gente, cá para nós, se você não está conseguindo decidir uma coisa com seu cônjuge, você vai caçar suprimento judicial ou pedir o divórcio. A partir do momento que você tem que pedir um juiz para decidir uma questão de dentro da sua casa, é uma situação bem delicada, tá? Isso é só uma crítica que eu faço, é só um comentário, tá? Existe a possibilidade da ação de suprimento judicial? Sim. Vou dar um exemplo. O Rafael é casado com a Aline. O Rafael quer que o filho estuda na escola pública. A Aline quer que o filho estuda na escola particular. A Aline quer que o filho seja educado no âmbito da religião católica. E o Rafael quer que o filho seja educado com base lá numa religião dos Testemunhas de Jeová. Então, um quer batizar o filho, o outro não quer batizar. Estão entendendo essas coisas todas? Um quer furar a orelha do filho, o outro não permite de jeito nenhum furar a orelha. Então, quer dizer, havendo essa divergência, teoricamente, quem vai decidir é o juiz, segundo regra legal contida no parágrafo único do artigo 1567. Professor, só uma observação. Pode. Se eu casar com a Aline, quem vai mandar na casa é a Aline. Então não vai ter problema, né? Você vai, quando ela acatar, quando ela der as ordens, você vai acatar, né? Olha, tem que acatar. Os nossos filhos serão gatos, não filhos. Aí é mais fácil. Até que não, porque até a questão dos animais estão sendo problematizadas perante os tribunais, né? Então, hoje, se não tem filho para brigar, briga por causa dos pets, né? Briga por causa dos animais de estimação. Mas, talvez no dia a dia do casal seja mais fácil cuidar de um gato do que de um filho. Prosseguindo aí, pessoal, não mais subsiste o direito exclusivo do marido de estabelecer o domicílio conjugal. Olha, gente, lá no Código de 16, quem escolhia o domicílio do casal era o marido, era direito dele. Hoje não. Hoje, o domicílio conjugal será escolhido por ambos os nubentes, tá? E um ou outro podem se ausentar do domicílio para atender encargos relativos à sua profissão ou à sua família, por exemplo, encargos pessoais, né? Assuntos de ordem pessoal. Deixa eu chamar a atenção para vocês para uma coisa que eu vejo na prática, eu sou consultada com frequência em situações envolvendo o seguinte cenário. Estou sendo vítima de violência doméstica, ou peguei o celular do meu marido, descobri que ele está me traindo, ou ele chega tonto em casa, ou o marido vira e fala, eu não aguento mais dormir na mesma cama que aquela mulher, a gente não consegue ter um diálogo, tudo é briga, tudo é confusão. Se eu sair de casa, eu perco os meus direitos? Não. Não existe mais a figura do abandono do lar conjugal. Então, como não há discussão de culpa mais, antes, quando existia culpa, aí aquele que abandonava o lar conjugal poderia ser considerado culpado e ter as consequências decorrentes da culpa, que era, por exemplo, a perda do direito a alimentos, a perda do direito de conviver, de ter a guarda do filho. Hoje, como não se discute culpa mais, nada impede que você oriente a pessoa a fazer o seguinte: saia de casa. Você quer sair? Você tem para onde ir? Pode sair. Eu vou perder algum direito se eu sair? Não. A única coisa que não pode acontecer é o seguinte: você desaparecer de casa, ficar desaparecido há mais de 2 anos, se o imóvel onde o casal reside é seu. Porque se você fizer isso, existe a possibilidade do chamado uso capião familiar. Já ouviram falar? Uso capião familiar? Uso capião familiar? Isso. É uma modalidade nova? É uma modalidade, assim, não tão nova, relativamente nova. Vou te apresentar ela. Abra para mim o seu artigo
200 e... R$ 1.260. 35 para frente. Na 1.260 da aquisição da propriedade imóvel, uso capião. Não, esse aqui é do uso capião da propriedade imóvel, peraí. É imóvel, é 38. Isso. 1.238. Isso. Peraí. O código tá tão velhinho, tá desgringolando já. Isso, é o 1240A. Foi inserido aí, ó, 2011, tá? Então não é tão novo assim. O que diz esse artigo 1240A? Aquele que exercer por 2 anos ininterruptos e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, a situação é a seguinte: eu, Andressa, sou casada, vivia num imóvel com meu marido, imóvel lá pertencente a nós dois. Seja porque foi adquirido na constância do casamento, seja porque foi adquirido antes, mas o regime é da comunhão universal de bens. Fato é que, numa eventual partilha, o imóvel pertenceria aos dois. Se um deles sai de casa, permanece por mais de 2 anos sem exercer a posse daquele imóvel, aquele que ficou no imóvel pode pleitear a uso capião, requerendo a propriedade total do imóvel. Desde que ele não tenha outro imóvel, tá? Aquele que está pleiteando não pode ter outro imóvel, e esse imóvel tem que ser um imóvel que era destinado à residência da família de até 250 metros quadrados. Essa é querendo ou não, Aline, é um reflexo que pode decorrer desse abandono do lar. Então, não é uma discussão de culpa, mas se eu desapareço, sumo no mundo e deixo a outra pessoa lá no imóvel, essa pessoa poderá requerer a uso capião. Tá? Então, assim, eu já ouvi casos de pessoa que desapareceu. Era casado, saiu um dia para trabalhar, nunca mais voltou. E aí, se existir, depois de 10 anos, 15 anos, a pessoa aparece querendo o direito sobre aquele imóvel, não vai conseguir. Se o outro já tiver consumado, né, a posse direta, né, exclusiva do bem por mais de 2 anos. Tá bom? Então, só essa observação aí importante para quem não conhecia. Tá vendo, Rafael? Agora você já sabe que é possível essa uso capião aí, ó, familiar. Pois é, eu vou alertar um colega meu. Pode alertar. Se ele tá tempo fora de casa, pode mandar voltar. E às vezes, gente, a pessoa tá até conversando com o outro e não sabe. Fala assim, não vou resolver isso agora, não, deixa ela lá. Não entra com divórcio, não entra com nada e deixa o outro lá na posse exclusiva do imóvel. Estão entendendo? Isso depois pode dar um problema na justiça, tá? Beleza, então o domicílio pode ser excluído. Professora. Oi. Mas tem que sumir e desaparecer mesmo, não, tipo, abandonar a família, Não. tipo, não... Não, na verdade, não pagar a conta, não colocar comida em casa. Não, a lei exige que a posse fique sendo exercida de forma exclusiva por um. Então, veja só, é mais comum essa situação da pessoa desaparecer, né? Agora, é mais comum no sentido assim, da gente visualizar a oportunidade de utilização desse dispositivo. Mas nada impede, Aline, que ele seja utilizado também em situações o quê? A pessoa separou de corpos, não regulamentou nada a respeito da partilha de bens, e o outro ficou, nesse tempo, exercendo com exclusividade a posse do bem, sem qualquer ingerência do outro. Então, quer dizer, nada impede que você permita que o outro exerça com exclusividade, mas isso tem que estar num acordo.
olha, o cônjuge permitirá que o outro exerça durante tanto tempo a posse como mera liberalidade. O problema é que as pessoas são muito imediatistas. O brasileiro, principalmente, é muito assim. Então, ele age ali no calor das emoções, sai de casa, toca o barco, vai tocando a vida e muitas vezes não preocupa em formalizar o rompimento daquela relação. Sabe? Então, rompe de fato, mas deixa o outro lá. E aí fala, depois eu resolvo. É um risco que estará correndo. Porque se você pegar, só um minutinho, se você pegar o dispositivo, ó, 2 anos ininterruptos e sem oposição. Quando é que eu faço oposição? Se eu entro com divórcio, se eu peço a partilha, se eu peço que o outro pague aluguéis porque ele está exercendo com exclusividade, eu tô me opondo. Agora, a partir do momento que eu simplesmente deixo o outro lá e não faço nada, caracteriza uma falta de oposição. Mesmo que eles tenham algum contato. Mesmo que ele pague pensão alimentícia. Entendeu? Oi. Oi, Paulo. Então, o caso lá do meu colega, que tá deixando a ex-companheira, né? Namorava, mas morava junto. Aí ele tem um barracão que ele deixou ela ficar lá. E é dele? Ou os dois? É dos dois? Não, é dele. É dele? Esse que era Aí o eles fato. terminaram. Eles terminaram, só que, verdade. tipo assim, para não prejudicar a menina, né? Ele falou, não, pode ficar aí por um tempo. Só que não formalizou nada. Esse que era o Então, fato. vou avisar ele, falou, ó, fica esperto, hein? Vai perder a casa. Imagina numa situação dessa aí, onde ele tá. O problema realmente o positivismo legal em cima de um fato desse aí que refere à comunhão, assim, moral entre ambos. Não está relacionado à lei, não tinha que estar legislando sobre isso. Por que existe esse positivismo? Não devia existir uma coisa dessa. Aqui, Olha, notem, quão fala errado do isso é, cônjuge, pode ser. veja só, Prever isso. acaba sendo uma sanção para aquele que simplesmente virou as costas e falou assim, tô indo embora, vou resolver minha vida, fica aí com a sua. Porque quando a gente fala abandonou o lar conjugal, o que é abandonar o lar conjugal? Abandonar o lar conjugal é diferente da situação que você chega para a pessoa e fala assim, olha, não está dando certo, vão procurar um advogado, vão resolver, vão formalizar. A gente precisa vender essa casa, não dá para ficar assim. Isso é oposição. Olha o tamanho da interferência do Estado em cima de um relacionamento entre duas pessoas. Por que existe isso? Nesses dois pontos que foram expostos aqui, tanto pelo Rafael, tanto quanto a possibilidade exposta pela Aline, o Estado não tem que envolver num fato desse, não. Não devia existir essa regulamentação. Isso aí é relação privada. Isso aí é relação afetiva entre ambos. Tanto que um fez para ajudar o outro. Agora, se fizer na má fé, para o Nordeste, falar, não quero ver a cara dessa pessoa nunca mais, pode ter certeza que chegar na mão da justiça vai ser resolvido de uma forma racional. Não precisa estar legalizado, legislado isso aqui. Vai resolver. Assim, eu concordo em partes. Eu acho que aqui, às vezes, se torna necessário, porque muitas vezes a pessoa vira as costas, vai embora, e ela não quer saber se o outro precisa vender o imóvel ou não, se o outro, né, precisa resolver aquela situação ou não. E aí o outro fica com os filhos, muitas vezes, cria aqueles filhos sozinhos, depois a outra pessoa ainda se acha no direito de voltar e exigir a partilha, exigir que o outro saia do imóvel. Então, eu acho que foi, né, um pouco nesse sentido. Mas aí a gente tem que ler o projeto de lei, né, ver os motivos que foram colocados no projeto, para a gente entender essa motivação, né? Mas, querendo ou não, não deixa de ser realmente uma interferência do Estado nas relações privadas, né? Ô, professora. Oi. Boa noite. Boa noite. Muitas vezes age de má fé mesmo, vai embora, espera o outro criar os filhos, depois volta querendo a partilha, né? Acontece isso sim, acontece sim. Não e às vezes a gente acha que é incomum. Um dia eu estava fazendo unha com uma senhora
E aí ela foi e falou, contou que o marido dela desapareceu há mais de 30 anos atrás e nunca mais, não deu uma ligação sequer para falar com os filhos. Um belo dia saiu, nunca mais voltou. Né? Eu fiquei assim, não, realmente existe. Essas situações existem. A pessoa às vezes até se questiona se o outro está vivo. Foi comprar cigarro e não achou, né? Foi comprar cigarro e não voltou. Então é isso, tá, gente? Só atenção, né, para esse dispositivo aí, 1240A. Outra situação importante. Se você, Rafael, casar com uma mulher e descobrir na lua de mel que ela não é virgem, você não pode pedir anulação do casamento, tá? Então, era o que a gente chamava de mulher deflorada. O defloramento da mulher casada era causa que permitia ao homem a anulação do casamento. Hoje não é mais, era o artigo 219 do Código Civil, tá? Não se permite mais. Então, né, isso passou. Outra coisa, não se admite mais a reserva dos bens para a mulher que fossem fruto do seu trabalho. Tá? Antigamente, lá o Código de 16, artigo 246, permitia essa reserva. Ou seja, não entraria na comunhão, não entraria na partilha de bens, os bens da mulher que eram frutos do trabalho dela, tá? Eram os bens reservados. Isso não existe mais. Não existe mais também, Aline, o privilégio da guarda da criança deferida à mãe. A mulher, ao longo do tempo, né, até por a divisão de funções que sempre foi natural no ambiente familiar, com uma separação, com o divórcio, ela achava o quê? O filho é meu. A mulher sempre usou a guarda como instrumento de poder perante o homem, sabe? E achava assim, não, o filho é meu, então eu vou ver se eu vou permitir que você veja ou não. Vou pensar se você vai conviver ou não. Então, o que acontecia? Muitas vezes o casamento terminava e o pai era privado do convívio do filho como uma forma de vingança da mãe. Né? A mulher se arvora muito nesse direito de dizer, achar que o filho é dela. E não é. E aí, uma situação que contribuiu muito para essa mudança, vem contribuindo, é a guarda compartilhada, né? Estabelecida hoje como regra. Em regra, a guarda vai ser compartilhada. E a lei da alienação parental, que é a Lei 13.058, de 2010. Tá? A lei da alienação parental, ela teve um impacto muito no sentido pedagógico da questão, de alertar as pessoas de que o fato de desconstituir o outro genitor, de falar mal do outro genitor, de dificultar o convívio do filho com o outro genitor, são atos caracterizados pela lei como alienação parental, lá no seu artigo 2º, tá? Então, nós ainda vamos falar sobre isso com mais detalhe para frente, mas não existe esse privilégio mais. Se um juiz verificar num processo que para a criança é melhor ficar com o pai do que com a mãe, ele vai deferir de forma distinta. Então, pode ser até a guarda compartilhada, mas a residência, a referência vai ser a do pai. Ou então, pode também deferir, dependendo das circunstâncias do caso, a guarda unilateral para o pai. Imaginem uma mãe violenta, uma mãe que bate, que espanca, uma mãe que leva o namorado para casa e transa com ele na frente das crianças. Como você vai permitir uma guarda compartilhada nessa circunstância? É um pouco complicado. E para definição dessas questões, via de regra, gente, o juiz se ampara em laudos técnicos, estudo que é chamado o estudo social. O estudo social é uma análise feita geralmente por um psicólogo e por um assistente social do fórum para subsidiar as decisões envolvendo regulamentação de convivência, guarda, alienação parental, adoção.
o processo vai estar permeado também pela atuação desses profissionais, né, que são auxiliares do juízo, segundo estabelece o Código de Processo Civil. Mais uma questão: ambos os cônjuges são obrigados a concorrer com as despesas familiares na proporção dos seus ganhos, independente do regime de bens do casamento. Está lá no artigo 1586. É uma mudança também paradigmática, porque no decorrer da história, quem sempre sustentou a casa foi o marido. Né? Hoje em dia, a gente vê muitas casas sendo sustentadas pelas mulheres. Um número considerável de relacionamentos em que a mulher é o arrimo da família, tá? Prosseguindo aí nas disposições referentes ao casamento, segundo a Constituição, gente, nós já vimos lá no artigo 226, parágrafo 1º, o casamento é civil e gratuita a sua celebração. Tá lá no artigo 1512 também do Código Civil, tá? O que eu preciso conversar com vocês a respeito disso? O casamento é gratuito, gente, para as pessoas declaradamente pobres. Não é para todo mundo. Ah, André, se eu for casar amanhã, eu não preciso pagar? Não, precisa. Se você não tiver condições de pagar, você vai ter que fazer uma declaração de que você não tem condições, de que você é pobre no sentido legal. Tá? E aí, então, esse casamento para você vai ser gratuito. Nada impede que o oficial do cartório te peça documentação também comprobatória da situação narrada, tá? E também o Código Civil prevê, o Código de 2002, que o registro do casamento e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Tá? Tá lá no 1512. Vou ler para vocês. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro, a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Tá lá no Código Civil. Com relação ao momento em que se celebra o casamento, tá, gente? Como eu já disse a vocês, não basta a declaração de vontade dos cônjuges, tá, Edmilson? É necessário que haja a declaração do juiz de paz, dizendo que os considera casados. É o que a gente extrai do artigo 1514. Vou ler. O casamento se realiza no momento em que homem e mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Estão vendo a partícula e? Não é ou, é e. Então, há necessidade dessa declaração. Andressa, que juiz é esse? É o juiz de direito? Não, é o juiz que celebra casamentos, que é o chamado juiz de paz. Certo? E aí, então, só para a gente destacar, antes da celebração do casamento, que é esse ato que todo mundo gosta, com toda pompa e circunstância, né? Chama lá as testemunhas, os padrinhos de casamento, para que a gente chegue nesse ápice, há necessidade de um procedimento prévio de habilitação para o casamento, que nós ainda vamos estudar. Tá? A habilitação para o casamento, que é regulada no Código Civil entre os artigos 1525 e 1532. Ok? Ótimo. Então, essas são algumas considerações aí importantes, né? Mudanças que ocorreram no casamento. E agora a gente passa para a análise da capacidade para o casamento. A pergunta que eu faço para vocês nesse momento é: com quantos anos a pessoa pode casar no Brasil? Qual que é a idade núbio? Qual é a idade mínima para casamento no Brasil? Nós sabemos 16 anos. Nós sabemos que a maioridade civil é com 18. Eu só me torno plenamente capaz para os atos da vida civil quando eu completo 18 anos. Então, para casar, seria 18 também? Não, pode casar antes. Isso. Com a autorização dos pais e automaticamente com o casamento ocorre a
a maioridade... Emancipação. Muito obrigado. Isso, exatamente. Então, gente, eu acho que vocês, né, já estão craques aí. A idade núbil no Brasil é 16 anos. Isso significa que a pessoa no Brasil com 16 anos pode se casar, dependendo, para tanto, da autorização dos pais. Tá? Então, no Brasil, a menina com 17 anos pode contrair casamento? Pode. A menina com 16 anos pode contrair casamento? Pode. Basta a vontade dela? Não. A necessidade da vontade dela, acrescida de uma anuência dos pais, ou representante legal. Por que eu falo ou representante legal? Às vezes, os pais da pessoa morreram, ela tem um tutor. Então, quem vai ter que autorizar? O tutor. Às vezes, a pessoa, um dos pais foi destituído do poder familiar. Então, quem que vai ter que autorizar? O outro sozinho. Tá? Então, existem essas circunstâncias. Quando a gente fala representante, seria, então, essa possibilidade da pessoa ter perdido os pais ou dos pais terem sido destituídos do poder familiar. Tá? A idade núbil vem prevista no artigo 1517 do Código Civil. Então, tá aqui, ó. Para as pessoas que tenham entre 16 e 18 anos, é necessária autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil, tá? Agora imagine... Professora. Oi. Se for, no caso, os pais divorciados e um ausente, um só autorizando, pode? Consegue? Calma, deixa eu molhar o bico, né? Ah, sim. Vai chegar ainda, né? Vou. Professor, essa matéria a senhora está disponibilizando no portal? Tô. Tá, Já né? tá lá, inclusive. Obrigado. Então, o que eu dizia a vocês que vamos lá para algumas situações polêmicas, e elas são, inclusive, objeto de prova, tá? Então, prestem atenção no que eu vou dizer. Ó, primeira situação, a mãe autoriza e o pai não autoriza. Imagine vocês, Alexandre Pato, convidado para ir jogar futebol no exterior, né? Decide, então, que quer se casar. Tem lá, vamos imaginar que ele tivesse lá 17 anos. A mãe quer autorizar o Patinho a casar. O pai não. E aí, Patinho casa ou não casa? Quando Professora, houver... tem um crime no direito penal, não sei se tem a ver, mas eu vou nessa linha de raciocínio, onde tem uma visita lá que você não gosta, mas seu marido adora. E você manda o cara embora, ele tem que ir, porque a negativa prevalece. Então, imagino, levando para o direito civil, imagino que a lógica seja essa também. Tá, então imaginou errado. Por quê, Rafael? Eu até entendo o raciocínio, seria uma saída para você tentar responder à questão da prova. Porque, nesse caso, o legislador vai estabelecer que, quando houver divergência entre os pais, quem vai decidir é o juiz, que deverá dar sua decisão com base nas circunstâncias do caso concreto, sempre buscando ali a proteção do menor, né, a preservação do princípio do melhor interesse. Essa disposição está lá no parágrafo único do artigo 1517. Olha só, Rafael. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1631. O que vai dizer esse parágrafo único do artigo 1631? Vai dizer que, quando houver divergência entre os pais no exercício do poder familiar, a decisão será do juiz. Então, vou ler para vocês. 1600... Professora, qual que é o nome da ação? É a ação de suprimento judicial. Obrigada. Nada. Artigo 1631, parágrafo único. Olha só. Divergindo os pais
quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo. Deixa eu contar um outro segredo para vocês. Lá no Código de 16, o poder de autorizar o casamento ou não era do pai. Essa decisão incumbia ao pai. Agora não. A decisão é dos pais, do pai e da mãe. Estejam eles casados ou não. Tenham eles tido um relacionamento mais duradouro ou não. Deverá existir autorização dos dois, tá? Então, não existe isso de que a vontade de um vai prevalecer, né? Assim, um manda, ele que decide. Não, se houver um quer, o outro não quer, teoricamente, quem decide é o juiz. Agora, eu quero saber de vocês o seguinte, olha que perguntinha capciosa. Vai para você, Paulo Vitor. Situação seguinte, Paulo. Você, com 17 anos, pediu autorização dos seus pais para se casar. O que acontece? Seus pais recusaram a autorização. E a resposta que eles deram para você, a justificativa foi a seguinte: nós, Paulo, a vida inteira te educamos para ser torcedor do Clube Atlético Mineiro, Galo doido. E essa moça que você pretende se casar é cruzeirense. Não vamos aceitar, sem chance, jamais. Você não vai se casar com uma cruzeirense. Ou então seus pais viram e falam o seguinte: não, Paulo, nós não vamos autorizar, porque você é um menino rico, estudado, essa menina é pobre, família muito humilde, sem chance. E aí, Paulo, o que acontece? Diante da recusa dos seus pais, você foi lá no escritório do doutor Edmilson. Doutor Edmilson, vim fazer uma consulta. Quero me casar, meus pais denegaram a autorização, doutor Edmilson. Tem alguma coisa que eu possa fazer para resolver a situação? Diante da submissão aí do menor de idade, do incapaz, né, eu acredito que não há a possibilidade não, de divergir a decisão dos pais e não há emancipação frente ao Estado também. Então, ele é submisso à palavra dos pais e é submisso à ordem do Estado, que está na lei aqui, que menor de 18 anos tem que pedir ordem para os pais. Recorre, doutor Edmilson? Recorre para a segunda instância? O áudio. Problema aqui. Concordo com o Paulo. Concordo com o Paulo. Se a adesão decisão mantida, dos então. pais, ele não pode fazer nada. Alguém recorre? Positivo. Se eu tivesse 17, sim, mas pensando hoje com a minha cabeça, não. Vejam só, pessoal, olha que interessante. O juiz, olha os argumentos que eu dei para vocês que os pais utilizaram para denegar o consentimento. Vocês acham que esses motivos são motivos justos? Não. Então, Claro que não. vejam o que diz o artigo 1519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. Então, notem, mesmo os pais não querendo, o juiz vai analisar o porquê que os pais denegaram. Se a denegação for injusta, a autorização poderá ser suprida pelo juiz. Aí, o que vai acontecer? O Paulo vai entrar com a ação de suprimento judicial, pedindo ao juiz que autorize o casamento dele, visto que a autorização dos pais foi injusta. Aí vocês podem me perguntar, mas Andressa, qual que seria uma autorização justa, por exemplo? Eu ia perguntar qual a amplitude dessa injustiça? Até onde vai essa injustiça? Isso. O que acontece? Aqui, o legislador adotou uma cláusula aberta. O que é uma cláusula aberta? É uma cláusula que vai ser preenchida pelo juiz de acordo com as circunstâncias do caso concreto, certo? Então, imaginem vocês, realmente, assim,
dependendo da situação, dá margem a uma discricionariedade do juiz, a uma arbitrariedade? Sim. Torcedor do Atlético do Cruzeiro aí, se for de torcida organizada, pode ser considerado como justa. Então. Dependendo da amplitude, né, do que a pessoa, às vezes já foi envolvida em confusão, né, a pessoa já foi até presa por causa dessa questão de futebol, mas aí não é pelo fato dela ser daquele time, é em decorrência dos atos dela atrelados ali, né, à posição de torcedor. Professora, peço vista. Deixa eu te perguntar. Os pais não autorizaram o casamento da filha menor. Isso. Perfeito. Isso. Só que no CPC, para o que o indivíduo menor de 18 anos possa fazer parte do processo, ele precisa de um representante legal, que não são os pais. Nesse caso, como é que é feito? Curador especial. Todas as vezes que o interesse dos filhos colidir com o interesse dos pais, o juiz nomeará para o menor a figura do curador especial. Vamos ver aqui, ó, onde que fala da capacidade para estar em juízo, ó, da legitimação para estar em juízo. Tá aqui, ó, dos sujeitos do processo. Os procuradores. Acho que vai ser mais fácil a gente fazer assim, porque os artigos do Código de Processo Civil, eu não sei de cor, mas a gente entra aqui no CPC. Tá aparecendo para vocês? Minha tela? Não? Tá. Tá? Tá, então tá. Aí a gente coloca aqui, ó, Ctrl F. Não tá abrindo a tela? Isso, agora abriu. Ctrl F. Ctrl L. Ô, gente, qual que é a janelinha aqui que abre para pesquisar? Ctrl F? Ctrl F. Ctrl G, né? Não? F. Tanto faz, dá os dois. Engraçado. Eu vou colocar aqui, pesquisar. Apareceu a janelinha, professora, depois sumiu. Pois Ela tá lá embaixo, professora, lá embaixo. Aqui embaixo, aqui, ó. Aonde? No canto inferior esquerdo, lá embaixo. Mas agora saiu. Peraí, eu vou voltar. Aqui, ó. Peraí, tô abrindo. Aqui, né? Ah, é. Olha lá, ó. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a sua incapacidade. Tá vendo? Então, o próprio menor entra com a ação. Claro que ele vai ter que ter um advogado, né, gente? Ou então um defensor público. Aí, o advogado vai ter que abrir lá na petição uma preliminar, informando da incapacidade e da necessidade de nomeação de um curador especial. Deu para entender, Rafael? Sim. Tá. Então, esse incapaz, além de procurar o advogado, ele teria que procurar o Ministério Público? Não, tem que procurar o Ministério Público, não. O Ministério Público necessariamente vai ser intimado porque trata-se de interesse de incapaz. Mas, paralelamente à intervenção do MP, que o juiz vai, né, intimá-lo para tanto, o juiz tem que nomear um curador especial, que não tem nada a ver com o promotor de justiça. Vai ser alguém da confiança do juiz, pode ser um outro advogado,
que vai funcionar ali como defensor do interesse daquele menor, dos interesses daquele menor. Tá. Ok? Então, mais uma vez, vocês erraram na resposta. Havendo denegação dos pais, o juiz pode suprir? A resposta é: depende. Se a recusa for justa, não. Se a recusa for injusta, sim. Qual que seria uma recusa injusta? Uma recusa justa. A Aline, por exemplo, ela me contou que ela denegou autorização para a filha casar porque o pretenso marido da filha é usuário de drogas. Ou porque o pretenso marido da filha tem uma ficha corrida criminal gigantesca. É um homicida. Ou é ali uma pessoa que não tem recursos financeiros nenhum. Não tem condições de manter uma família, por exemplo. Nesse caso, seria uma recusa o quê? Justa. E aí o juiz não supriria. Uma outra recusa justa, Aline, você autorizaria sua filha a casar com uma pessoa portadora do HIV? Eu não autorizaria por causa da idade, não por causa de ser com uma pessoa que tem HIV, de maneira nenhuma. Uhum. Eu te pergunto por quê? Por mais que existam tratamentos e tudo mais, hoje a medicina está bastante avançada, não sei até que ponto, né, o risco da transmissão da doença e de numa determinada pessoa essa doença ser fatal. Né? Assim, eu não estudo. Eu tenho um amigo que tem HIV e ele fala, não, é ciência, é fato hoje, que a pessoa que tem HIV e ela se trata, ela está sempre fazendo acompanhamento e tomando todos os remédios direitinho, sim, você corre menos risco de pegar HIV transando com ela do que transando aleatoriamente com outra pessoa. Olha. Que o vírus fica tão incubado que ele fica praticamente indetectável. Olha só. A pessoa que não procura médico, que não se trata, não toma os remédios certinho, essa pessoa sim é preocupante. Entendi. O problema da AIDS hoje é o preconceito, não necessariamente a doença. Entendi. Tem o coquetel, né, também, e tudo. Mas, assim, querendo ou não, você chegar para um pai e falar assim, eu estou namorando e quero casar com o fulano, ele tem AIDS. Eu acho que não deixa de ser alguma coisa, mesmo que seja num primeiro momento, talvez impactante para os pais. Ô, né? professora. Com certeza. Oi. Matheus, eu tenho um caso de uma amiga minha que, tipo assim, ela contraiu, na época, quando ela era mais nova, o HIV. E passou mais ou menos, só a título de curiosidade, passou mais ou menos uns 4, 5 anos depois dela fazendo tratamento, mais ou menos o mesmo caso da Aline, que a Aline falou. Ela foi se tratando e conheceu um outro cara. E, tipo assim, esse outro cara estava disposto a casar com ela, a ter um compromisso com ela. E os amigos desse menino que ia namorar com ela fizeram a cabeça dele. Não fica, porque tem HIV, você pode se contaminar, essa menina tem problema. E, tipo assim, é um cara que gostava dela no início, né? Independentemente se ela tinha ou não HIV. Sim. E foi na onda da cabeça dos outros meninos e terminou um relacionamento que eles tiveram, assim, durante, acho que foi quase 2 anos. Foi preconceito, né? Sim, exatamente. Igual, gente, querendo ou não, vocês acham, às vezes as pessoas falam que não, querem pregar que não, mas vocês acham que não tem preconceito, por exemplo, com mulher solteira? Vocês acham que uma mulher que é solteira, mãe solteira, cuida dos filhos sozinha, vocês acham que essa mulher não enfrenta preconceito na sociedade? Principalmente para arrumar emprego. A amiga minha que está passando por isso. Eu acho que é em todos os aspectos, até no âmbito de um respeito. Para namorar também. Aham. As pessoas querem namorar, mas na hora de assumir, falar assim, não, eu vou casar, eu vou
é muito mais difícil. É como se você fosse assim, um artigo já usado, sabe, objeto usado? Você compra, o que você prefere comprar, o novo ou o usado? Aí tem gente que fala assim, eu não compro nada usado, não, eu só compro novo. É como se fosse assim. Ó, eu vou sair não com pensa você, assim não, professor. eu vou namorar com você, mas casar com você eu não vou, não. Assumir essa bagagem sua aí eu não vou, não. Mas beleza, eu fico feliz de você me falar que não seja assim. Mas eu acho que esse preconceito ainda existe. Ele é velado, Rafael, mas ele existe. Professor, o preconceito existe sim, né? Mas olhando no meu caso, assim, eu não olharia isso, não. Eu olharia, tipo assim, quem que é o marido, né? Até para evitar problema, porque tem cara que não aceita fim de relacionamento de jeito nenhum. Então você está arrumando, você tá namorando com uma pessoa que tem filho, mas você vai casar com a pessoa e com o ex dela. Isso para mim é mais chato, entendeu? Uhum. Agora, só pelo ter filho assim, eu não penso assim, não. Mas tem, viu? Tem preconceito. As pessoas olham, às vezes até o respeito, por exemplo, a mulher que mora sozinha com os filhos, um vizinho se acha no direito, às vezes, de ir lá, de brigar, de questionar alguma coisa. Se a mulher tem um marido dentro de casa, o cara pensa 10 vezes antes de fazer isso. De crescer em cima da mulher, entendeu? Quando sabe que a mulher tem um marido. Qualquer pessoa. Já passei isso várias vezes já. Você está com, entre aspas, um macho do seu lado e sem um macho, o tratamento de outros homens com você é totalmente diferente. Ô, professora, Então, sem querer atrapalhar de novo, nesse caso que eu falei agora, eu até lembro na época que essa amiga minha virou falou que, tipo assim, estava comentando com a gente que os dois estavam tendo plano já de adotar 2 meninos, dele comprar uma casa e morar os dois juntos. E, tipo assim, por questões de preconceito dos amigos do namorado do cara, o cara também, para ser bem sincero, o cara também foi bem ridículo, né, na minha opinião. Acatar as ideias dos amigos dele e terminou um relacionamento que estava indo muito bem. Nesse caso, na minha opinião, ainda foi pior, porque não foi nem preconceito dele, ele terminou pelo preconceito dos outros, pelo preconceito alheio, né? Sim. Ele não teve exatamente. personalidade suficiente para bancar a escolha dele, né? Para bancar a decisão dele. Exatamente. E, tipo assim, na época essa menina ficou muito chocada, sabe? Triste, né? Demais. Eu tinha um plano já de adotar 2 meninos, nossa. É complicado, é triste. Sinceramente, eu às fiquei vezes a gente fala muito, a gente tem um discurso muito democrático, inclusivo, mas no nosso dia a dia a gente tem que parar para observar nossas atitudes. Mas, ó, professor, porque a gente é preconceituoso. O caso desse amigo aí do Matheus, ou, perdão, do ex da amiga do Matheus, ele já rotulava ela. Porque se fosse para ele um assunto irrelevante, não precisava dos amigos ficarem sabendo, né? E se os amigos chegaram a comentar isso, é porque ele já questionava ele deu isso espaço, também. Então, né? não foi só... espaço. Exatamente. Eu pensei a mesma coisa, não foi só a vontade dos amigos que ele acatou. Na verdade, era a vontade dele, os amigos só empurraram. Falaram, não, faz isso. Né? Na verdade, provavelmente é vergonha. Vocês ouviram falar essa semana de um cara que foi morto aqui em Minas Gerais porque ele namorava uma travesti? Aí o pessoal começou a zoar ele por causa da travesti, porque ele namorava com a travesti. Não, aí parece que um cara da obra, não sei, mexeu com essa travesti, a travesti contou para ele, ele foi lá, foi tirar satisfação e foi assassinado. Por causa, né, dessa situação. Então, a sociedade tem muito preconceito com relação a tudo, né? Ele deu o exemplo da pessoa com a AIDS, eu dei o exemplo da pessoa solteira, mas as minorias, no geral, elas sofrem essa discriminação, né? Mas isso tem prazo, professor. Com certeza, na época em que a AIDS era assunto novo, isso foi muito pior. Hoje é mais tranquilo, o conhecimento ele já vai universalizando,
E as pessoas não vão vendo que não é bem assim. Ah, não sei, a gente espera que sim, eu não sei se na prática é isso que eu tô te falando, que a gente tem esse discurso, mas aí quando o negócio acontece dentro da sua família, eu não sei se a gente tem essa mesma reação, sabe? De inclusão, de aceitação, sabe? Eu não sei. No início pode até ser, mas depois vê que isso é bobagem. Não isso sei. aí é um assunto que ele vai... eu acho que as minorias elas vão ganhando cada vez mais espaço, porque são minoria hoje, né? Mas com o tempo o conhecimento ele vai chegando, né? E vai vendo que não é bem assim. O preconceito ele vai perdendo espaço, né? Tomara, assim espero, né? Vamos ver o que nos sucede aí nos próximos anos. Professora, vamos lá. Antes, o casamento, o divórcio era um tabu, né? Mulher desquitada, né? Era taxada como algo horroroso, né? Mulher da vida. Hoje não. Hoje é uma escolha super livre, super comum, né? Mãe solteira, mesma história. Ainda tem, né? A gente até discutiu isso. Ainda tem um preconceito. Mas não é como há 10 anos atrás. Eu creio que as coisas, né? Como o caso da AIDS também, com certeza isso foi muito pior, né? Mas os estudos vão vindo, as informações vão chegando e vai vendo que não é bem assim, né? Eu creio que daqui a uns 10 anos isso vai ser assunto passado. Provavelmente a senhora vai estar dando aula e os alunos vão achar um absurdo a gente estar comentando isso hoje, né? Falar, nossa, então, como assim, era alguns assim? anos atrás, eu comecei a dar aula de Direito de Família em 2007. Eu jamais imaginava que ia ser possível tão rápido no Brasil o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para mim era uma coisa assim, eu explicava sobre uniões homoafetivas em sala de aula, mas imaginar que fosse autorizado o casamento civil era uma coisa muito distante, muito... Pois então são assuntos que, a princípio, não é à toa que o nome chama preconceito, né? É um conceito prévio de algo. Não significa que esse conceito ele possui em sua carga no conceito algo científico. Na verdade, é um conceito prévio de tudo que você tem, né? E com o tempo, né? Desculpa, amiga. Foi mal, Aline. Mas é isso aí, professor. Muito obrigado. Tá. Então, é isso aí, né? Vamos em frente, né? Tentar fazer nossas reflexões para ver até onde vai o nosso próprio preconceito, onde a gente precisa, né, evoluir aí como ser humano e como integrantes, né, dessa sociedade na qual nós vivemos. Então, retomando a questão do casamento, havendo denegação, se for injusta, poderá ser suprida. Então, primeira pergunta, um quer, o outro não quer. Quem decide? O juiz. Se ambos não querem, a questão também vai ser decidida pelo juiz, podendo o juiz, então, suprir esse consentimento se a recusa dos pais houver sido injusta. Tá? E aí um colega me perguntou o seguinte, Andressa, se um dos pais for ausente e o outro pai estiver sozinho, a autorização dele exclusiva bastará? Sim. Por quê? Quando um dos pais estiver ausente, ou estiver preso, ou estiver numa situação de incapacidade, por exemplo, internado num hospital, num CTI, entubado, o outro exercerá com exclusividade o poder familiar. Então, não vai ser necessária a autorização do outro. É o que vai nos dizer aí. Cadê? 1631 caput, que diz o seguinte: durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais,
Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Tá? Então, se um pai está preso, está internado, está desaparecido, foi destituído do poder familiar ou está com o poder familiar suspenso, o outro decidirá sozinho. É uma circunstância excepcional, tá, pessoal? Então, superadas essas questões, essas indagações, eu pergunto para você o seguinte, para vocês. Uma vez que os pais autorizaram, tá? Lá no procedimento de habilitação para o casamento, autorizaram, mas no momento da cerimônia, um deles resolve voltar atrás. Falar assim, olha, não celebra, juíza, eu estou revogando o meu consentimento. Mudei de ideia, não tá legal, eu descobri algumas coisas aí, o meu sexto sentido, mãe tem muito isso, né? Meu sexto sentido tá dizendo que não deve casar. Eu tive um sonho na noite passada muito ruim, revogo. É possível, aí a pergunta é a seguinte, uma vez dada a autorização, é possível revogá-la? Uma vez já dada a autorização, o pai ou a mãe poderá revogar essa autorização? O que vocês acham? Mas o juiz autorizou? Não, veja só, os pais autorizaram. Aí eu deram autorização, a habilitação prosseguiu até a data da celebração. Chegou a data da celebração, aquele que já havia autorizado, ou ambos, resolvem voltar atrás. Eu quero saber se, depois que você, pai, dá autorização, você pode voltar atrás no seu consentimento? Sim ou não? Acho que não. Essa autorização, professor, foi assinada ali, homologada? Essa que é a autorização? Veja só, não precisa homologar, o juiz decide. Paulo. Essa autorização ela é feita por escrito, assinada e entregue no cartório de registro civil. Quando as pessoas vão se habilitar para o casamento e elas são menores, o oficial do cartório vai exigir essa autorização. Não precisa ser por escritura pública, pode ser por instrumento particular, assinado pelos pais, quando muito, pode ser exigida uma firma reconhecida. Mas, aí, aqui tá, já foi dada. Entregue lá o papel com autorização por escrito. No dia da celebração, ele vai e fala assim, estou revogando a autorização que eu dei. Pode acontecer isso? Depende. O juiz vai decidir. Pode, professora, porque teoricamente ainda não foi celebrado o matrimônio em si. O legislador decidiu essa questão no artigo 1518. Até a celebração do casamento, podem os pais, tutores ou curadores revogar a autorização. Que prova difícil, hein, professor? Já errei 3. Agora, eu te pergunto o seguinte, quando vocês estudaram lá no Direito Civil 1, vocês estudaram que tutor é para menor e curador é para maior incapaz. Confere? Menor incapaz, tutor. Maior incapaz, curador. Se a gente está falando de menor aqui, se a gente está falando de uma pessoa entre 16 e 18 anos que precisa da autorização, por que está vindo a palavra aqui curador? Por que, aqui no artigo, estou colocando aqui na tela, por que está aparecendo na tela para vocês? Porque ela não tem os pais? Não, porque se ela não tiver os pais, não é curatela, é tutela. No meu caso aqui, tá só podem os pais ou tutores revogar a autorização. Peraí. No meu Código Civil. Não, mas a gente não pode. A gente não pode ter códigos civis diferentes, concorda? Eu vou ler o meu. Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Isso, agora vem embaixo. Vem embaixo por quando que essa lei foi alterada, para mim, por favor. 2015. E você sabe qual que é a lei? Qual lei que é essa aí? Redação dada pela lei 13.146
artigo dado com redação. Não, artigo com redação dada à Lei 13.146 de 2015. Vocês sabem que lei é essa? É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso. Então, o que aconteceu, gente? Antes, até o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas deficientes não podiam se casar. Era considerado nulo o casamento contraído pelo deficiente mental. E, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vários artigos do Código Civil foram alterados. Dentre eles, esse 1518. Por quê? Porque hoje a pessoa com deficiência pode se casar. E aí, qual que é a repercussão que tem nessa questão da autorização aqui? Paulo, imagine você que vamos imaginar, até pouco tempo atrás, eu vou explicar essa situação para vocês. A pessoa com menos de 16 anos podia se casar, em caso de gravidez. Quando a pessoa se casa, vocês sabem que ela automaticamente é emancipada, certo? Então, quando a pessoa era emancipada, vocês concordam comigo que a pessoa emancipada, ela atinge a capacidade civil plena? Mas a idade dela não aumenta. A emancipação faz com que você tenha capacidade, mas sua idade é a mesma. Então, imaginem, até ano passado, era possível que a pessoa com menos de 16 anos tivesse capacidade civil, em decorrência do casamento, em caso de gravidez. Estão dando para entender? Imaginem que depois de ter se casado e ter sido emancipada, a pessoa sofreu um acidente e ficou vegetando. Nesse caso, como a pessoa já tinha adquirido a capacidade civil em razão do casamento, ela, uma vez acamada no hospital, ela seria posta em tutela ou curatela? Curatela. Curatela. Então, é por isso que aqui falava de curador para as pessoas entre 16 e 18 anos que dependiam de autorização para se casar. Então, notem, a situação aqui versava sobre pessoas com deficiência que, eventualmente, menores, eram postas sobre curatela. Uma situação excepcionalíssima, porque curatela, a gente via de regra, é para pessoa maior e capaz. Hoje, vocês não precisam preocupar mais. Então, aqui, ó, vão tirar aqui a figura do curador. Porque não há mais impedimento para o casamento de pessoas com deficiência. Sejam elas menores, em idade núbil, ou maiores. Certo? Então, não tem curador mais. Para terminar, gente... de quem tem síndrome de Down. A pessoa com síndrome de Down... Eu vi na TV que eles podem se casar. Pode se casar? Responde. Eu vi na TV que pode. Pode. Constitui família. Exatamente. Por quê, gente? Porque diz que a pessoa deficiente hoje no Brasil, ela é capaz. Em regra, a pessoa com deficiência, a gente atrelava os conceitos de capacidade com deficiência. Então, se eu falasse com você assim, Rafael, fulano é deficiente, você automaticamente já pensava o quê? Que ele era incapaz. O Estatuto da Pessoa com Deficiência nos traz a seguinte conclusão: pessoa deficiente não é incapaz. Como regra, ela tem plena capacidade para a prática de atos de natureza existencial, como casar, constituir família, adotar, exercer os direitos sexuais e reprodutivos. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é muito importante, gente. Isso foi um giro paradigmático dentro do direito de família. Olha só. É parcialmente incapaz, né? Que ela não consegue fazer alguns atos, né? Mas atos naturais. Pode ser, Paulo, que em razão da deficiência ela seja considerada relativamente incapaz. Pode ser. Nem significa que obrigatoriamente vai ser. Qual é essa deficiência também? Qual que é essa deficiência também? Pois é, tem uma gama muito grande.
Pode ser deficiência auditiva, deficiência física, motora, pode ser visual, pode ser mental. Olha só. Aí tá aqui, vamos colocar o artigo 84. Esse artigo é muito importante. Olha só. Vou ler para vocês. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas. Beleza. Então, tá aí. Tá? O que esse artigo está dizendo para a gente? Que capacidade é diferente de deficiência. Que um conceito não está necessariamente atrelado ao outro. Agora, mais importante do que esse é o artigo 5º. Que diz o seguinte. É o 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para, inciso 1, casar-se e constituir união estável. Inciso 2, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Inciso 3, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 4, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. 5, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E 6, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Estão vendo? Então, o fato da pessoa ser deficiente hoje no Brasil não retira dela qualquer desses direitos aqui, dentre eles o de casar. Tranquilo? Agora, eu sei que eu ainda tenho 2 minutos. Só para encerrar, já está quase aqui no fim. Gente, até 2019 no Brasil, como eu disse a vocês, era possível o casamento do menor de 16 anos, Paulo. Excepcionalmente, a pessoa com menos de 16 anos podia se casar. Era o artigo 1520. Olha o que dizia esse artigo. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Essa parte, para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal, já havia sido tacitamente revogada pelo Código Penal, lá nos artigos 101, 104, 105, quando previa as causas de extinção da punibilidade. Até 2005, o casamento da vítima com o ofensor era causa de extinção da punibilidade. Então, por isso, se houvesse o casamento, a pessoa não respondia por crime. Então, nessas circunstâncias, a lei permitia, excepcionalmente, o casamento do menor de 16 anos, para evitar que o outro respondesse criminalmente pela conduta. Geralmente, crimes sexuais. Então, eu dizia, era como se fosse assim, você manteve relação sexual com essa menina? Ah, isso é crime. Ah, não, mas se você casar com ela, você não responde pelo crime, não. Então, é como se você fosse esconder a vergonha. Reparar, vamos dizer assim, teoricamente, o ato que você praticou. Só que isso não existia no Brasil, tacitamente, uma revogação tácita, desde 2005. Lei 11.105, alguma coisa nesse sentido, lá na legislação penal. Mas a hipótese de casamento do menor de 16 anos por gravidez ainda existia. Era o chamado casamento infantil. Foi necessária a edição de uma lei de 13 de abril de 2019, Lei 13.811, de 13 de abril de 2019, para revogar esse artigo. Tá, gente? Esse artigo foi revogado por essa lei, de modo que isso pode cair na prova da OAB, porque é uma modificação relativamente recente. Não se admite, em circunstância alguma, hoje no Brasil, o casamento do menor de 16 anos.
Qual foi a fundamentação dessa imperatividade na vida civil? Foi o seguinte, o número de meninas, um número grande de meninas que requeriam essa autorização, porque para casar, nesse caso, Paulo, dependia de autorização do juiz, necessariamente, tá? E aí, o número de pedidos de autorização judicial, principalmente nesses interiores, no Nordeste, era grande. E isso acabava gerando uma evasão escolar muito grande, tá? E, assim, um estímulo para essa gravidez precoce na adolescência. Então, a pessoa sabia assim, se eu engravidar, eu posso casar. E aí, então, isso acabava estimulando esse tipo de casamento quando, na verdade, a pessoa devia estar estudando, amadurecendo, vivendo a adolescência e não casando e tendo filho. Eu vou além. Essa causa de extinção de punibilidade em caso de gravidez, ela meio que não, força veja só. Rafael, eram coisas distintas. Uma coisa era pode casar... Não, tá, podia casar com gravidez. Então, ou sem gravidez, para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal relativa a crimes de natureza sexual. Perfeito. Mas essa questão aí do caso de gravidez meio que forçava o cara a casar com a mulher também, com a menina. Sim. Para fugir da pena. Sim. Mas como se fosse assim, você não era casado com ela, não manteve relação sexual. Então, por exemplo, atos libidinosos, a prática de atos libidinosos. Antigamente existia um crime, Rafael, que era raptar mulher honesta. Se você pegasse a mulher na casa dela, por exemplo, não fosse casado com ela, levasse ela para passar um final de semana com você numa pousada e depois restituísse ela para a família, isso era crime. Raptar mulher honesta. E agora eu pergunto para você, o que é mulher honesta? Sei né? que Como que era, né? Quais que são os parâmetros para você definir se uma mulher era honesta ou não? Então, esse crime nem existe mais no Código Penal, tá? Mas agora, para terminar mesmo, só para mostrar para vocês uma coisa, eu quero que vocês tenham atenção para a revogação desse artigo 1520, tá? Aqui, ó. Não, aqui. Exposição de motivos. Casamento infantil. Lei 13.018. Vamos ver. E também agora é ação pública incondicionada, né? Sim, manter relações sexuais com menor de 14 anos é estupro presumido. E ação penal pública incondicional. Não tem nem fugitivo, não. Não. Já era. Olha aqui, gente, ó. Na câmera. Aqui, ó. Foi sancionada a lei que altera o Código Civil e proíbe o casamento dos menores de 16 anos de idade. O Código permitiu o casamento de menores de 16, desde que autorizado pelos pais, para evitar o cumprimento de pena criminal em caso de gravidez. Isso aqui está errado. Não era pelos pais, era pelo juiz. A mudança partiu de um projeto de lei da ex-deputada Laura Carneiro, aprovado na Câmara dos Deputados. Aqui, ó. Na ocasião, Laura Carneiro divulgou números alarmantes sobre o casamento infantil. 877 mil crianças se casaram no Brasil até os 15 anos de idade, sendo 88 mil com 10 anos de idade. Olha isso, gente. Não se sabe o motivo desses casamentos. Eventualmente, podem ter ocorrido fraudes. Por exemplo, a questão da previdência. Pode ter ocorrido a venda de crianças sexualmente. Existem abusos sexuais que são esquecidos com o casamento e com a reparação financeira. Existem vários motivos que levavam a esse casamento, declarou. A relatora do projeto na Câmara, deputada Maria do Rosário, ressaltou que a medida atende a uma campanha da Organização das Nações Unidas para que os países tenham legislações nacionais sobre o tema. O Brasil é um dos países com alto número de crianças e adolescentes vivendo com homens adultos, maritalmente.
Isso leva ao abandono da escola, à gravidez precoce, à violência sexual cotidiana e muitas vezes ao próprio feminicídio, afirmou. A nova lei não muda a situação de homens e mulheres que tenham entre 16 e 18 anos. Estes só podem se casar se tiverem autorização dos pais ou responsáveis, já que ainda não atingiram a maioridade civil. Tá? Então, essa foi a motivação, o grande número desse tipo de situação. Vocês devem ter visto aí, todos acompanharam o caso da menina de 10 anos grávida. Né? Então, é realmente uma situação triste, que às vezes a gente não vê aqui, gente, porque a gente vive numa cidade grande. Mas imaginem quem vive nesses rincões aí. Né? Tá? Então, houve essa revogação. Tá aqui o fundamento para vocês e tudo, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, tá? E na próxima aula nós continuaremos a estudar o casamento, tratando dos impedimentos matrimoniais, das causas suspensivas do casamento, habilitação e celebração do casamento. Tá? Isso já na nossa terceira aula, eu vou mandar o arquivo para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Andressa. Boa noite. Professora. Andressa? Oi? Boa noite. Rapidinho. Você já tem uma data para a prova? Os professores já estão marcando as provas com vocês? Não, acho que só um, que foi o Jefferson que falou comigo. Tá, eu vou dar uma olhada nisso no final de semana. Aí, na terça-feira, eu converso com você sobre isso, tá bom? Vou tentar já definir uma data. Tá bom, obrigada. Nada, tchau, gente. Boa noite, viu? Tchau, professora. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Professora, boa noite. Boa noite. Bom feriado.